recado é muito simples. Por conta de toda esta nossa trajetória, enquanto banda Valrei e seus irmãos, enquanto este compromisso com a nossa ancestralidade, em resgatar esses valores da nossa cultura cigana e compreender mais a fundo tudo que norteia o comportamento dos nossos irmãos ciganos de sangue, para até desmistificar alguns estigmas, algumas ilusões, algumas fantasias, entendendo que o cigano tem a sua identidade cultural, que os define enquanto povo, enquanto raça, enquanto etnia. Só que nós, ciganos, percorremos quase todo o planeta, por uma característica do nosso povo, que é ser nômade. Pela aquilo que traduz até o simbolismo da nossa bandeira. Então, a nossa grande morada é o nosso planeta. E o Criador nos deu tudo, nos deu a natureza a nosso favor. Tudo que nós precisávamos, ou que nós precisamos, está na natureza. Sempre esteve na natureza, sempre esteve. E aí o que acontece? Nós chegamos, temos esse lado todo de compreensão, de entendimento, dos vários clãs ciganos, como cada um se identifica, se caracteriza. Mas imaginem só que, por conta da existência desse povo que habita ainda este planeta, que são seres viventes desse planeta, e com base nas doutrinas espiritualistas e espíritas, nós somos providos de um espírito, de uma alma, certo? Por que o cigano seria diferente? O cigano tem alma, o cigano tem espírito. Assim como a maioria das religiões, né, espíritas e espiritualistas, tem os seus cultos, tem as suas referências espirituais. Os ciganos também têm as suas referências espirituais, e quando na verdade também são referências espirituais. Aí eu começo a dizer assim, tá bom, o que aconteceu ao longo desses 20 anos de trajetória, tocando em vários estabelecimentos, não só sítios, fazendas, como em casas espíritas, casas de umbandas, casas de candomblé, casas que estavam trabalhando, e nós nos deparávamos com as manifestações dos espíritos ciganos nesses estabelecimentos, nessas casas também. E com todo respeito, a maioria deles em nenhum momento demonstrava assim um desrespeito à presença daquele espírito cigano. Só que nós passei a observar que eles não sabiam como lidar com aquilo. Até porque aí a gente falando da espiritualidade cigana, quem conhece, quem já teve esta presença na sua vida ou participou de alguma forma, sabe que é uma energia totalmente diferenciada, é uma energia que ela tem uma sutileza, ela tem uma marca diferente. Então aqueles que conhecem bem, profundamente, por exemplo, os preceitos da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, sabem do que eu estou falando. Até porque uma coisa que a gente sempre recomenda para as pessoas que começam a sentir alguma coisa relacionada ao seu estado vibracional, tô esquisito, eu falei uma coisa, mas será que era eu que estava falando? Não sei, me dá uns sintomas desta percepção extrasensorial. E só que aí o que acontece? Aí as pessoas são encaminhadas, né, para as casas que fazem esse tipo de trabalho, desenvolvimento, etc. e tal, e aí se depara com a questão da espiritualidade cigana. Mas o que nós observamos? Por desconhecimento desta natureza, desta energia, havia uma confusão, e ainda acontece que esta energia o povo cigano está sendo misturado com energia de outras entidades, de outros seres espirituais, que têm o seu mérito, todos têm o seu lugar, todos têm a sua importância e o seu papel. E isso criava uma certa distorção. Em um dado momento, a gente foi observando isso, percebendo que precisava se dar uma nova orientação para isso, tá? Então, falar de espiritualidade cigana é diferente. Tá? Só dizer para vocês. E eu digo mais, cada um de vocês que se encontra aqui neste momento, tá? Algum vínculo já teve, tem ou terá com a espiritualidade cigana. Que eu costumo dizer, eu aposto aqui
as pessoas que, ao ouvir uma música, tem uma origem, uma característica cigana, você não dá uma mexidinha na alma? Engraçado, essa música balança comigo de alguma forma, me faz dançar, então dá uma sensação diferente. No mínimo isso. Isso significa que, como nós já somos um povo milenar, então muitos espíritos ciganos desencarnaram também, e muitos de uma forma até violenta, de uma forma agressiva. Nós temos relatos, vários relatos na nossa história, né? Holocausto e outros extermínios que aconteceram com nossos irmãos ciganos. Então nós estamos no momento espiritual esse. Esses seres, esses espíritos ciganos, estão precisando cumprir a sua trajetória enquanto espírito no seu processo de evolução. Por isso que hoje cada vez mais nós observamos as casas espíritas que, mesmo que não sejam específicas de tratarem da espiritualidade cigana, mas estão abrindo cada vez mais as portas para isso. E diante disso veio a responsabilidade de escrever esse livro, que não veio assim do nada, não. O Valrey de repente dormiu, acordou, hoje eu vou escrever um livro sobre a mandala mística. Não foi assim que aconteceu. Para vocês terem uma noção, a construção desse trabalho já dá de mais ou menos 2 anos e meio. Eu venho escrevendo isso e foi de forma realmente intuitiva, de forma recebendo essas orientações, e tudo começa basicamente através de um estado que eu estava num evento de Santa Sara, fui para casa e tal, na hora de descansar, e comecei a ter aquele sonho, aquela coisa, e nesse sonho me veio essa revelação. Só que toda essa história está contada lá no livro, eu não vou me estender, dizendo simplesmente: olha, uma nova ordem será anunciada e você será encarregado de trazer esta informação para as pessoas. Em resumo, foi isso. E aí surgiu o que nós chamamos que é a mandala mística cigana, que vocês vão conhecer. Através dessa mandala, essas intuições que eu passei a receber, dizia assim: cigano, um povo que tem uma comunhão assim estrita e séria com os elementos da natureza, todos os elementos da natureza. Cigano, povo que tem magia. A magia está em cada um de nós a todo instante, né? Quando você entender o sentido verdadeiro de magia, nós estamos vivendo uma magia nesse momento. Estamos conduzindo o nosso corpo, estamos sendo capazes de ouvir, estamos pensando, estamos lembrando, estamos amando, e nossos sentimentos, essa é a verdadeira magia do ser humano. Mas eu estou falando essa adoração aos astros, né? Adoração às estrelas. E aí veio ali, algum vínculo esta espiritualidade tem que ter com aquilo que os próprios ciganos e não ciganos já se orientam na condução da sua vida. Aí me aparece lá a relação com os astros, o zodíaco, entendeu? As casas zodiacais, tinha que ser pesquisada sobre isso e qual é a conexão que se fazia. Aí os próprios símbolos ciganos, que já estão também uma coisa que já estava à nossa disposição aí. Alguns aspectos da própria numerologia, porque já que nós iríamos tratar as 12 casas zodiacais. E com base nessas características, né, as conexões foram acontecendo, e aí foi nos revelado as 12 falanges ciganas do astral. Os ciganos que nós denominamos, né, e nós recebemos isso, como os ciganos da luz divina. A mandala mística é um oráculo. Esse oráculo ele tem uma finalidade não só de nos mostrar esta nova ordem, como servir como um grande instrumento de consulta e orientação para todos nós, tá? E esta é a finalidade da mandala mística, que vocês irão conhecer, e através dessa mandala muitas coisas serão reveladas no nosso caminho. Só para adiantar a questão do, como é que se diz? A identificação do seu cigano guardião, o seu caminho cigano, tudo isso está traduzido lá no livro, tá? Então é uma leitura que eu acho que quem está aqui, quem tem as suas casas espíritas, que pretendem compreender um pouco mais, esse livro vai trazer essa leitura, e nós vamos estar dando alguns cursos, né, de aprofundamento dessas conexões, todos esses elementos, para todos vocês, ok?